Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? São mais de 1 milhão de toneladas consumidas por ano. Esse uso se generalizou no Brasil a partir da década de 70, principalmente no sul, nas monoculturas de soja, arroz e trigo. Nesse documentário, buscaremos mostrar a composição química de algumas das substâncias mais utilizadas nesse ramo, bem como seus malefícios e benefícios para a nossa saúde. Também contaremos com a presença do engenheiro químico e professor do IFBA Campus Seabra, ele. Sou aluno Manuel, estou fazendo um trabalho no documentário de Pedro Ernesto e estou com o professor Eider para dar entrevista. Começar? Qual a composição química dos agrotóxicos mais comuns e como elas funcionam? Bom, vamos lá, né? Quando a gente fala de agrotóxico, né, geralmente a gente tem alguns tipos, né? Podem ser herbicidas, que são agrotóxicos que vão atuar em outras plantas, como praguicidas, né, ou fungicidas, que vão ser agrotóxicos que vão atuar em insetos e em fungos, né? Aí nós temos vários tipos, né? Existem mais aí de 5.000 tipos diferentes de agrotóxicos, né? Entre os mais utilizados, né, ainda tem o DDT, o Parquat, né, que são substâncias orgânicas e também com alguns metais que vão agir diretamente nesses organismos vivos, né? Então, assim, se a gente for listar todos os agrotóxicos, realmente são muitos, né? E quais são os potenciais riscos à saúde humana associados à exposição aos agrotóxicos? Bom, né? Todo agrotóxico, querendo ou não, é uma substância tóxica, né? Ela vai estar atuando ali naquela praga específica, mas a depender da concentração que ela é utilizada, ela pode ficar resquícios, né, nos alimentos. E o consumo desses alimentos com uma concentração de agrotóxicos, né, pode trazer algumas doenças, né, como doenças gastrointestinais e até câncer, né, dependendo do tipo do agrotóxico utilizado. Existem alternativas mais seguras e sustentáveis ao uso do agrotóxico na agricultura? Bom, né? Existem algumas, né? Como, por exemplo, tem agrotóxicos que são naturais, né? Como o uso do tabaco, né? A água do tabaco, né? A água da raiz do feijão, que são substâncias químicas também, né? Orgânicas, mas extraídas de fontes naturais, né? Não que elas também não façam mal à saúde humana, né? Mas são menos prejudiciais a curto prazo. Existem outras técnicas mais avançadas, né? Por exemplo, para controlar pragas como lagartas, né, e fungos, você pode utilizar seus predadores naturais, que a gente chama de controle biológico, né? Ou você pode colocar organismos geneticamente modificados, né, o macho modificado, que ele vai impedir a reprodução da fêmea, que a gente chama de controle biológico, né? Pode usar feromônios para atrair iscas, né? Então, essas soluções são soluções alternativas, né, ao uso do agrotóxico. Agora, servem mais para produção em baixa e média escala, né? Para produção em longa escala, realmente é difícil você utilizar essas métodos alternativos, que é por isso que hoje em dia estão focados muito na agricultura familiar, né? Você tem várias pessoas produzindo um pouco de comida, é mais sustentável do que você ter uma grande área e um grande agropecuarista trabalhando um tipo só de comida, né? Que ele vai ter que realmente gastar esse insumo para ter o controle das pragas dele. Como os agrotóxicos podem afetar a qualidade dos alimentos e a segurança alimentar? Pronto, né? Como eu tinha falado, né? Esses agrotóxicos eles podem ficar ali presentes também no alimento, né? E podem desencadear doenças, né? Além disso, o uso incorreto do agrotóxico, como por exemplo, usar uma concentração acima do permitido, né? Acima do que está ali sugerido pelo fabricante, né? Ou até mesmo a própria concentração. Vamos pensar, você está molhando ali seu pé de tomate com agrotóxico, né? Aí no outro dia vem a chuva, vai arrastar tudo isso para o solo, vai arrastar para o rio e vai acabar contaminando, né, o meio ambiente, que está contaminando o solo e destruindo, né, a fauna e a flora de outras localidades, né? Então quando você pegar essa água mais abaixo do rio, a água já vai ter uma quantidade de agrotóxicos que pode causar danos à saúde ou danos à plantação de outras pessoas que estão ali coletando essa água para fazer irrigação. Qual o papel dos órgãos reguladores na fiscalização e no uso de agrotóxicos, na proteção da saúde pública? Bom, né? Aqui no Brasil é um pouco interessante, né? Nós temos o Ministério da Agricultura, que ele vai regular as curvas, as substâncias, né,
que podem ou não ser liberados, né? No Brasil a gente teve um movimento aqui uns 4 anos atrás que foi uma liberação em massa, né? De diversos usos de agrotóxicos que já estavam até proibidos nos Estados Unidos e na Europa, né? Então o Brasil ele vem na contramão do uso dos agrotóxicos, né? Enquanto alguns países estão restringindo, o Brasil está ampliando, né? O que não é interessante. E depois aí tem a própria Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, que vai fazer uma inspeção desses alimentos, né? Então se o alimento estiver com um teor acima do permitido do agrotóxico, ela vai, né, provavelmente multar aquele agricultor, proibir a venda, né, desses produtos. Agora é uma fiscalização muito difícil, né? Porque existem muitos produtores e a gente não tem tantos fiscais para estar fiscalizando. Então a chance de a gente estar comendo um alimento, né, contaminado com uma quantidade maior do que o necessário de agrotóxico é muito grande, né? Que medidas podem ser tomadas para reduzir a dependência e os impactos negativos dos agrotóxicos? Aí tem que ser medidas de governo, né? Inicialmente é incentivar a agricultura familiar, né, o pequeno agricultor, porque ele pode conseguir até fazer uma produção de alimentos sem o uso, né, exacerbado do agrotóxico. E a gente também, né, como consumidores, né, tentar preferir os alimentos, né, que são orgânicos, né, que são aqueles que não têm uso do agrotóxico, que infelizmente são mais caros, né, do que os alimentos que estão contaminados com esse veneno, porque a produção dos alimentos com agrotóxicos é muito maior do que a produção dos alimentos sem agrotóxicos, né? Então, infelizmente, ainda é muito custoso para a gente ter uma alimentação saudável sem agrotóxicos, mas quanto mais a gente fortalece essa agricultura orgânica, mais ela pode crescer e ser barateada com o tempo, né? Então, é o governo investir na agricultura familiar e a gente, né, tentar ao máximo comprar dos agricultores que não estão utilizando agrotóxicos. Tu acha que não deveria ser implantado também algumas ideias dessas e algumas políticas na educação para fortalecer isso na cabeça dos jovens, a importância do consumo dos alimentos saudáveis e não usar alimentos com agrotóxicos? Concordo sim com você, né? Deveria sim, né, nas escolas ter essa inclusão, disciplinas de ciências, né, uns cursos aí técnicos que tem essas disciplinas, né? Mas a grande questão é que no Brasil, justamente a propaganda de massa, ela vai ser o contrário, né? Aqui a gente fala que o agro é pop, o agro é tudo, né? E quando a gente está falando desse agro, a gente não está falando desse agro da agricultura familiar, não está falando dos grandes empresários, né? Dos grandes latifúndios, né? Então a gente diz que eles realmente, a gente idolatra eles, então fica muito difícil a gente ir na contramão, né, dessa questão. Mas acho que sim, tem que sensibilizar as crianças, os jovens, os adultos desde cedo para preferirem, né, esses alimentos saudáveis e forçar, de certa forma, né, até esses grandes empresários trabalhar de uma forma mais sustentável, né? Você sabia que realmente existe um número limite permitido para a utilização de qualquer tipo de agrotóxico? É definido pelo limite máximo de resíduo, que foi estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que varia de acordo com o tipo de alimento, o tipo de agrotóxico e a forma como ele é utilizado. Nessa perspectiva, é importante sabermos a composição química desses tipos de veneno. Um dos princípios ativos de agrotóxicos é o glifosato. Sua fórmula molecular é C3H8NO5P. Ele é da classe herbicida e é utilizado nas culturas de algodão, ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, coco e outros. Outro princípio ativo é a deltrametrina. Sua fórmula molecular é C22H19BR2NO3. Ele é da classe da inseticida. Ele é utilizado nas culturas de abacaxi, algodão, alho, ameixa, amendoim, arroz, batata, berinjela, brócolis, cacau e outros. Os agrotóxicos eles podem ser classificados em 4 classes de acordo com os perigos que podem representar para os seres humanos. São elas a classe toxicológica 1, que é extremamente tóxico, representada pela faixa colorida vermelha. 2, altamente tóxico, que é representado pela faixa colorida amarela. A classe 3, que é mediamente tóxico, representado pela faixa colorida azul. E a classe 4, que é pouco tóxico, representado pela faixa colorida verde.